Muitas reações químicas ocorrem pelo consumo total dos reagentes e então transformação em produtos. Essas reações são conhecidas como irreversíveis. Por outro lado, existem reações onde os produtos coexistem com os reagentes, em processos conhecidos como reversíveis. Em processos reversíveis, nós temos a possibilidade de tender a um estado conhecido como equilíbrio químico. Nessa aula, nós vamos entender o que são processos reversíveis e irreversíveis e também qual a definição do equilíbrio químico. Bora lá então? Bom, nós temos aqui exemplos de processos irreversíveis, por exemplo, aqui um pouco de madeira que vai sofrer um processo de queima, vai sofrer um processo de combustão com o oxigênio do ar. Né? Nesse processo de combustão, além de calor, são formadas aqui as cinzas. Note que então nós conseguimos transformar madeira em cinzas na reação de combustão, mas a gente não consegue fazer a transformação das cinzas novamente em madeira. A gente sabe também que quando nós temos apenas cinzas, é porque todo o combustível, toda a madeira foi consumido completamente. Sendo assim, provando mais uma vez que o processo ele é irreversível. Uma coisa interessante de notar, as cinzas das madeiras geralmente são formadas por óxidos da família 1A. Óxidos de potássio e óxidos de sódio, que são óxidos ali alcalinos ou óxidos básicos. Um outro exemplo de um processo aí irreversível é a transformação da proteína aqui da clara do ovo, que é a albumina, por aquecimento, que muda consequentemente a sua característica, fica com esse branco leitoso, um processo conhecido como desnaturação ou denaturação da proteína. Uma vez desnaturada, a gente não consegue fazer a sua conversão aí ao seu estado anterior. Outros exemplos de processos irreversíveis são a morte celular, o próprio envelhecimento. Vamos dar uma olhada aqui num processo então reversível. Nesse recipiente, nesse becker, coloquei uma certa quantidade de água pura, ou seja, água destilada. E esse becker ele vai ficar aí submetido a uma mesma temperatura ao longo do tempo, ou seja, a temperatura ela é constante. A gente sabe que ao longo do tempo a água pode absorver energia do ambiente e então sofrer o processo de evaporação. Mas se eu deixar esse recipiente aberto, como é o caso aqui, nós podemos notar que ao longo do tempo ele vai evaporando, o líquido vai evaporando, chegando à possibilidade de secar o recipiente. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou vir aqui e vou tapar esse meu recipiente colocando um plástico filme ou então uma tampa hermeticamente fechada. Nesse caso, então, nada pode sair daqui de dentro do sistema, em relação à matéria, claro, e nada pode entrar. A água vai continuar evaporando, mas ela não tem para onde sair. Detalhe. Esse sistema que a gente formou, ele é um sistema chamado ou classificado como sistema fechado. Nós podemos trocar energia, mas não trocamos matéria com o ambiente. Nós temos dois outros tipos de sistemas. Os sistemas que são abertos, onde se troca tanto matéria quanto energia, e o sistema isolado, onde não há troca nem de matéria, muito menos de energia. Voltando ao nosso sistema, então aqui nós podemos classificar que nós temos um sistema, e esse sistema ele é fechado. Novamente, porque nós podemos trocar energia, mas não há troca de matéria nesse sistema. A água aqui continua evaporando, ela continua absorvendo energia do ambiente, só que agora ele vai ficar com o vapor confinado nessa região aqui. Vai chegar um determinado momento que o vapor vai saturar, vai encher aqui de vapor e aí a gente consegue até notar que o nível do líquido não se altera mais. A gente pode até fazer uma marquinha aqui nas laterais e se eu voltar amanhã, mantida a temperatura constante, a gente vai ver que o nível do líquido se encontra exatamente no mesmo lugar. Passado um dia, um mês, um ano, sendo que a temperatura seja a mesma, a gente observa que o nível do líquido também aí continua no mesmo lugar, ou seja, não se alterou. Macroscopicamente falando, parece que o sistema está totalmente parado, né? Porque o nível do líquido, com a temperatura sendo sempre a mesma, não se altera, mas será que realmente está tudo parado assim? Se a gente voltar ao sistema, né, a gente vai olhar lá mais a fundo, ou seja, microscopicamente falando, e a gente começa a notar o seguinte: quando uma partícula que encontra-se aqui no estado de vapor volta para o estado líquido, né, condensando, uma outra do estado líquido vai para o estado de vapor.
Tá? Quando uma do estado líquido vai para o estado de vapor, uma outra aqui volta do vapor e vem para o líquido. Então perceba que, macroscopicamente, de fora, parecia que o sistema encontrava-se parado, mas quando a gente olha as partículas, a gente consegue observar que quando uma vai, a outra volta, né? No mesmo intervalo de tempo, na mesma taxa. Ou seja, o vapor consegue se transformar aqui em líquido e o líquido consegue se transformar em vapor. Esse é um exemplo, então, de um processo que pode ser classificado, ou que é classificado, como sendo reversível. Note que aqui nós temos H2O no seu estado líquido, convertendo-se em H2O no seu estado de vapor. E também, depois que nós tivemos aqui esse sistema saturado de vapor, a gente consegue observar que o vapor consegue se transformar também em água líquida, né, no processo de condensação. A gente consegue observar, então, que esses processos reversíveis, nós temos uma reação de ida ou um processo de ida e temos também um processo de volta. Né? Então, ele consegue andar em dois sentidos, tanto ir, transformando-se em, por exemplo, produto, ou então voltando, transformando-se em reagente. Um detalhe importante é que esses processos que são classificados como sendo reversíveis ocorrem exclusivamente em um sistema fechado. Nós tínhamos visto que se deixássemos o ambiente aqui, ou o nosso recipiente aberto, toda a água poderia evaporar, ou seja, nós teríamos um único sentido de reação, do líquido passando para o vapor. Não teríamos a possibilidade do vapor voltar a ser líquido. Mas isso daqui é um processo físico de transformação, né? A água transformando-se aí especificamente em água líquida se transformando aí em água no estado vapor. Mas a gente também consegue observar que em algumas reações químicas ocorrem esses processos reversíveis. Bora lá dar uma olhada então. Se a gente considerar aqui numa reação qualquer, né? Posso pegar uma reação genérica. Então nós vamos ter o seguinte, uma reação química, nós vamos ter os nossos reagentes, vou pegar aqui reagente A, e ele vai se transformar em produto, vou chamar aqui de B, né? Num sistema fechado, então observando que o sistema aqui tem que ser um sistema classificado como sendo fechado. De novo, é aquele sistema que pode trocar a energia, mas não troca a matéria. Num sistema fechado, então, o nosso produto pode se transformar novamente em reagente. Então, nós temos aqui um sistema reversível. Nós podemos falar que numa reação química temos um sentido direto da reação, ou a reação chamada, classificada como reação direta. Toda vez que nós estamos observando da esquerda para a direita, ou seja, do reagente para o produto, nós temos a reação chamada de direta. E quando nós temos a reação do produto vindo para o reagente, ou da direita para a esquerda, chamamos de processo ou reação inversa. Está aqui também um exemplo de uma reação química genérica de um processo, por exemplo, que é reversível. Perceba que nesses processos reversíveis, os nossos reagentes e produtos encontram-se juntos nesse sistema fechado ao mesmo tempo, ou seja, eles estão coexistindo entre si. Uma coisa interessante dessas reações reversíveis, né, é que você pode observar, por exemplo, as velocidades das reações. Então, nós temos velocidade da reação direta, de transformação do reagente em produto, e também nós podemos observar a velocidade da reação inversa, de transformação do produto em reagente. Agora, no início da reação, claro, a velocidade da reação direta ela é bem maior em relação à inversa. Na verdade, eu primeiro preciso começar a transformar o reagente em produto, ter alguma coisa do produto para depois aparecer a velocidade da reação inversa. Então, no início, a velocidade direta é bem maior do que a da inversa. Mas chega um momento em que a possibilidade dessas velocidades elas se igualarem. Né? Tem uma velocidade direta sendo igual à velocidade da reação inversa. Quando isso acontece, ou seja, quando as velocidades da reação direta e inversa elas são iguais entre si, nós falamos, vírgula, os químicos falam, que o sistema entrou naquilo que é conhecido como equilíbrio, né? E é um equilíbrio chamado de equilíbrio químico, né? Ou também conhecido como equilíbrio
dinâmico, porque nós observamos que nesse processo, sendo ele reversível, os reagentes transformam-se em produtos, os produtos em reagente. É diferente de um equilíbrio lá da física, que é um equilíbrio estático, beleza? Então perceba o caminho que nós fizemos. Nós observamos o que é um sistema reversível. Num sistema fechado, os nossos reagentes transformam-se em produtos e os produtos também transformam-se em reagentes. Traduzindo, nós temos uma reação direta e também, ao mesmo tempo, uma reação inversa. Quando as duas velocidades, a velocidade da reação direta, do reagente para o produto, se igualarem em relação à velocidade da reação inversa, do produto para o reagente, nós falamos que esse sistema entrou em equilíbrio químico, que é um equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico. As coisas parecem que estão paradas, macroscopicamente falando, mas quando a gente observar do ponto de vista microscópico das partículas, nós observamos que a reação ela continua acontecendo. O reagente transforma-se em produto, produto em reagente, beleza? Então tá aí, essa é a característica quando a gente fala de um processo aí de equilíbrio químico. O equilíbrio ele ocorre especificamente quando as duas velocidades, da direta e da inversa, elas se igualam, né? Então a gente pode definir aqui melhor. O equilíbrio químico, então, são reações ou processos reversíveis, onde os nossos reagentes e produtos coexistem, né? Coexistir significa dizer que eles estão presentes, estão juntos ao mesmo tempo, sendo que a velocidade das reações direta e inversa são iguais. Na verdade, a gente pode até melhorar essa frase e falar que o equilíbrio químico é consequência dessa igualdade de velocidades e, consequentemente, os nossos reagentes e produtos coexistirem entre si. Tudo bem? Quais são as consequências do nosso equilíbrio químico? Então, o sistema entrou em equilíbrio, então nós vamos observar algumas consequências aqui do processo de equilíbrio. Quais seriam elas, né? Qual seria a consequência ou as consequências, né? A gente pode observar uma coisa. Toda vez que o sistema estiver em equilíbrio, as concentrações, né? Então as nossas concentrações de reagentes e produtos. Então concentrações lá de reagentes, estou abreviando, não abrevia não, hein? E produtos, né? Elas permanecem sempre constantes. Então, permanecem aí constantes iguais, né? No mesmo valor, constantes. Mas, como a gente observou, né? A reação, ela jamais vai ser aí parada. A reação, ela não, certo? Não para de modo algum. Belezinha? Então, essa é uma das consequências que a gente pode observar quando o sistema entra em equilíbrio químico. Como entrou em equilíbrio químico? As velocidades se igualaram, tá? Os reagentes e produtos coexistem e a gente pode observar que as quantidades, ou seja, as concentrações, tanto dos nossos reagentes e produtos, elas permanecem sempre constantes, sempre iguais, não sofrem variação, mas a reação ela não vai parar. Do ponto de vista gráfico, a gente pode observar alguns gráficos interessantes. Vou pegar aqui, olha só, a gente tem gráficos de velocidade em função do tempo, que nós já estudamos na cinética química, e gráficos de concentração em função do tempo. O que ele está nos mostrando? Nós temos, inicialmente, lembra lá que a velocidade ela é sempre maior, velocidade da reação direta, e depois vai diminuindo uma vez que nós vamos consumindo os nossos reagentes. Lembra da cinética química, quanto maior for a concentração, maior a velocidade, e aí vai gastando o reagente, vai diminuindo a velocidade. Depois de um certo tempo, começa a pintar a reação inversa, então nós temos a velocidade da reação inversa, está aqui, né? E chega um determinado tempo, vou colocar aqui neste ponto, ó, esse é o ponto onde chegamos ao equilíbrio químico, é o tempo do equilíbrio. Perceba que as duas velocidades a partir desse ponto aqui, elas permanecem iguais, as velocidades se igualam. Então, nesse momento, é aí que a gente sabe que o sistema aqui, ele entrou em equilíbrio químico, né? Que ele chega ao equilíbrio. E o que pode acontecer com as concentrações? Nós vimos que, como consequência, as concentrações não se alteram mais. Observe o gráfico de concentração em função do tempo. Esse primeiro gráfico está nos mostrando o seguinte. A concentração do reagente ele vai diminuindo aqui, a concentração do produto ele vai aumentando. Quando as velocidades da reação direta se igualarem da reação inversa, perceba que é nesse ponto, as concentrações elas ficam iguais.
Esse exemplo está nos mostrando que existe a possibilidade de chegar ao equilíbrio químico e as duas concentrações de reagentes e produtos serem as mesmas, e a partir do ponto de equilíbrio químico não termos mais variação na concentração, ou seja, eles permanecem constantes. Essa é uma possibilidade dele atingir o equilíbrio químico. Olha uma segunda possibilidade. A nossa reação foi acontecendo, está aqui. Nós temos a concentração dos nossos reagentes vão diminuindo ao longo do tempo e a concentração dos nossos produtos vão aumentando. Chega nesse instante, a gente começa a perceber que a velocidade da reação direta se iguala em relação à velocidade da reação inversa. Nesse momento, nós falamos que chegou ao equilíbrio químico e as concentrações não variam mais. Note que aqui as concentrações não estão mais variando. E perceba então que isso ainda é um estado de equilíbrio químico, mesmo que a concentração dos nossos produtos, observe que nesse gráfico a concentração aqui que nós temos do produto, ela é maior em relação à concentração dos nossos reagentes. E continua sendo equilíbrio químico? Sim, porque a ideia do equilíbrio químico sempre é as velocidades se igualarem e as concentrações a partir desse ponto dos produtos e dos reagentes não se alterarem mais, né? No primeiro gráfico nós vimos que o sistema atinge um equilíbrio com concentração de reagente e produto sendo exatamente a mesma. Esse segundo sistema, nós temos mais produtos do que nós teremos de reagentes. Tudo bem, não tem problema nenhum. Olha a terceira possibilidade que nós temos. A concentração dos nossos reagentes vai caindo, a concentração dos nossos produtos vai aumentando. Chega neste tempo, que é o tempo de equilíbrio químico, as velocidades da reação direta se igualam em relação às velocidades da reação inversa. E aí, a partir desse ponto, as concentrações não se alteram mais. Note que nesse exemplo, a concentração do reagente agora ela é maior em relação à concentração dos nossos produtos. E continua sendo um equilíbrio químico? Claro, porque a gente sabe que as velocidades estão iguais, então as concentrações não mais se alteram. Beleza? Bom, é muito importante que a gente saiba, então, definir o que é um processo reversível, quando o reagente se transforma em produto, produto em reagente. Saber, então, que quando as duas velocidades da reação direta e da inversa, quando elas se igualarem, o sistema atingiu o que é chamado de equilíbrio químico, que é um equilíbrio dinâmico, onde reagentes e produtos coexistem, estão presentes ao mesmo tempo. E saber também que, num equilíbrio químico, não é o equilíbrio da física, onde as coisas ficam paradas, é um equilíbrio dinâmico. E nós podemos ter concentrações de reagentes e produtos sendo exatamente iguais, mas também nós podemos ter, no equilíbrio químico, mais reagente e menos produto. E continua sendo equilíbrio, porque as duas velocidades da reação direta e da inversa estão igualadas e as concentrações a partir desse ponto não se alteram mais. E nós podemos ter também equilíbrios químicos onde nós temos mais produtos e menos reagentes. E também ser um equilíbrio químico. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro o que são processos reversíveis e o equilíbrio químico. Na próxima parte eu te mostro como é que nós vamos expressar essas reações em equilíbrio químico através da constante de equilíbrio. Até lá!